Você sabe o que seria uma análise quantitativa referente a empresas, ações? Se você não sabe, fica aqui comigo que hoje você vai sair sabendo tudo sobre análise quantitativa, beleza? Então vamos lá. Hard to breathe, but that's alright. Hush. Vou deixar o link aqui em cima sobre o vídeo que eu fiz falando sobre a análise qualitativa, sobre aspectos de qualidade que você busca na análise de empresas. Hoje a gente vai estar falando sobre uma filosofia complementar a essa, que é a análise quantitativa, onde você busca quantidades, ou seja, você vai buscar valores, bases matemáticas, modelos estatísticos para justificar uma análise. Simplesmente, na análise quantitativa é quando você busca em números entender comportamentos da empresa por meio de modelos matemáticos, estatísticos e fazendo referências tanto com o seu passado, com o seu presente e fazendo projeções futuras. A análise quantitativa é muito utilizada principalmente por analistas de valuation, onde preço importa, porque você precisa levantar aspectos contábeis, como crescimento de lucros, dívidas, se estão controladas ou não, e todos esses dados que eles levantam e eles analisam são dados quantitativos, onde você consegue buscar no site DRI das empresas. Você vai achar lá balanço patrimonial, demonstrativo, né, o DRE. Você vai encontrar também fluxos de caixa. E com isso você vai utilizar esses valores e vai tentar tangibilizar eles. Ou seja, receita líquida subiu 10% no último ano. Daí você vai fazer uma análise dos motivos que levaram essa receita líquida a crescer. Então você vai pegar um número cru, você vai pegar um valor e vai dar uma motivação, vai dar um significado para esse valor, e até nos deltas, né, nas variações, você vai buscar entender o porquê variou, se é um motivo macro, né, se é uma economia, se é algo sistêmico, se é algo não sistêmico, se é algo do setor, se é algo da empresa, dos valores, da operação, do que está acontecendo. E tudo isso é feito a partir da análise quantitativa. Na análise quantitativa, os grandes analistas buscam encontrar indicadores que consigam ajudar eles a entender a realidade por trás dos números. Eles buscam indicadores como indicadores de dívida, indicadores de rentabilidade, de solvência do negócio, até margens, como margem bruta, margem líquida, margem EBIT. E com isso, eles buscam esses indicadores para simplificar, para eles não ter que ficar olhando balanço por balanço, para buscar números, para entender uma variação. Muitas vezes, uma variação é justificada com o último balanço. Então, você não precisa ficar olhando todos os balanços para você conseguir entender a fundo o que está acontecendo com a empresa, as variações que estão acontecendo. Porque imagina, as empresas de capital aberto são empresas de valores de milhões, bilhões de reais. Hein? Você fazer conta com 9, 10, 12 dígitos é muito complexo e chato, porque se você esquecer um número ou você errar uma vírgula, já vai dar uma discrepância muito grande e você vai ter que refazer tudo. Então, com esses indicadores, você consegue simplificar bastante. Porque para você importa, se eu disser que a margem bruta é 30%, você vai entender. Mas se eu te disser que uma margem bruta de uma empresa como a Engie, a margem bruta dela é 500 milhões de reais, tá? Isso é muito, isso é pouco, isso cresceu, isso diminuiu. Então, com as margens, com os indicadores, você consegue tangibilizar mais e fica bem mais didático a sua análise. Você pega um ROIC,
que é o Return on Invested Capital, que nada mais é do que o NOPAT sobre o capital investido, você consegue entender, beleza, a empresa está investindo muito. Você viu lá que os indicadores de dívida ou de investimento, de CAPEX dela, estão muito altos. Beleza, isso daí é o número já está falando para você que ele cresceu. Mas você olha o ROIC para entender se esses investimentos estão fazendo sentido. Porque uma empresa que investe 10 bilhões de reais por mês, você vai achar que é bastante. Mas se ela consegue ter um ROIC aí de 20, 30%, pô, isso daí é excelente, porque um ROIC acima de 10 já é algo bom. Ela já consegue, ela já tem um retorno bom frente ao capital que ela está investindo. Então são essas faces da análise quantitativa que a gente tem que entender. Os indicadores facilitam muito a nossa vida para buscar empresas que sejam boas, que tenham crescentes, ou seja, elas estejam numa crescente, está crescendo receita, está crescendo margem, está crescendo lucro, e essas são as empresas que a gente quer se tornar sócios. E agora você deve estar pensando, pô, irmão, mas o que eu faço? Eu já vi seu vídeo que está aqui no card, aqui, em algum lugar, falando sobre análise qualitativa, agora você está falando sobre análise quantitativa. Pô, qual que eu faço? Sabe qual que você faz? As duas. Você tá com preguiça? Não pode ter preguiça. Você tem que ir para cima, irmão. Vai, pega balanço, devora o balanço, faz toda a análise quantitativa. Com isso você vai ter toda a parte da análise quantitativa do seu lado. Você vai ter as margens, os indicadores, que eu vou até deixar o link aqui embaixo para você baixar os principais indicadores bem explicadinhos, onde eu fiz um e-book com os indicadores de margens, indicadores de solvência, indicadores de rentabilidade, indicadores de dívida. São os principais indicadores que os grandes analistas utilizam para fazer análise para grandes research, para bancos internacionais. Então você vai ter acesso a tudo isso, sabe por quanto? De graça. Então é só clicar aqui, primeiro link na descrição, já corre lá, você já vai baixar o e-book, é coisinha curta, acho que não deve dar nem 10 páginas, porque é direto ao ponto, eu não preciso ficar enchendo muita linguiça. Mas voltando ao assunto, por que você não faria uma análise quantitativa e uma análise qualitativa? Elas são duas filosofias complementares. Você vai entender o como e o porquê acontece com os estudos do management, da gestão, né? Com a análise da governança corporativa, você vai entender o negócio. Então, essas são informações que você vai encontrar na análise qualitativa. Daí, depois de você entender essas justificativas, entender sobre o que o negócio, o que ele faz, como ele ganha dinheiro, se a governança corporativa é boa, se o management é bom. Depois que você fizer tudo isso, você vai partir para uma análise quantitativa. Você vai devorar balanço, você vai entender se está subindo nos últimos anos, se está caindo, se está se mantendo. Vai tentar tangibilizar isso, vai ver por que está subindo, por que está crescendo, por que está se mantendo. Fazer projeções. Se você quiser ir mais a fundo numa análise quantitativa, você não vai analisar simplesmente balanço, vai ver se a receita está subindo e tudo mais. Daí são análises simplistas. Se você quiser e se para você preço importa, você vai fazer um fluxo de caixa descontado aí, vai fazer um WACC para calcular, para ver a projeção dos próximos fluxos e trazer a valor presente para entender se o valor da empresa é condizente com o preço dela. Você vai buscar margem de segurança. Normalmente, quando se faz uma análise quantitativa extremamente aprofundada e preço realmente importa para você, você busca margem de segurança. Não vou me aprofundar nesse vídeo, senão vai ficar um vídeo extremamente extenso, mas eu vou lançar um vídeo só sobre margem de segurança, sobre o que eu entendi lendo um dos livros mais caros do mundo, que é o Margin of Safety, do Seth. Ele realmente é um livro caro, tanto é que não tem nem no Brasil. Na Amazon é $1.500.
Então, o que um livro de $1.500 tem para ensinar sobre margem de segurança? Mas voltando ao assunto sobre análise quantitativa, você vai conseguir olhar de 99% dos pontos fazendo uma análise qualitativa e uma análise quantitativa. Você vai estar juntando os dois. A gente precisa tirar essa parte binária da nossa cabeça. Ou um ou outro. O mercado financeiro, a primeira lição que ele nos passa é que você tem que trocar o ou por e. Eu vejo muitas pessoas falando uma ação ou outra, ou Engie ou Energias do Brasil, ou essa ou essa. Mas a gente tem a possibilidade de se tornar sócio de diversas empresas, a gente tem a possibilidade de utilizar N indicadores, quiçá margens das mais diversas. Então a gente tem que começar a entender como realmente o mercado funciona para a gente começar a entrar nesse jogo do Mr. Market e como nos comportar frente a ele. A gente não sabe como ele vai se comportar amanhã. Ele pode acordar depressivo e as ações, pum, despencam aí um Wesley Day 10% em um dia. Ou pode simplesmente acontecer igual aconteceu no ano de 2019 inteiro e subir aí 30% em um ano. Beleza? O vídeo vai ficando por aqui. A conclusão que eu quero deixar para vocês é: não sejam preguiçosos. Usem a qualidade e a quantidade a seu favor. Depois não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o seu like, deixa o comentário aí e vamos utilizar cada vez mais as ferramentas para a gente conseguir não levar um prejuízo ou simplesmente maximizar nossos lucros, minimizando nossos riscos. Beleza? O vídeo vai ficando por aqui e até a próxima. Valeu! It's hard to breathe, but that's alright. Hush.